Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 10. Vamos começar do verso 7. Está ao vivo já? Nós estamos ao vivo pelo Instagram? Pelo Instagram, né? Glória a Deus. Malaquias 3, versículo de número 7. Quem achou, diga, eu achei. Diz assim o texto: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e me dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Tome seu assento, glorificando. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema que causa muita divisão e um tema que gera também muita discussão. Então, vou só relembrar o que nós aprendemos na aula passada, eu vou falando que vai passando, tá bom, Davi? Então vamos lá, pode passar. Nós falamos, volta lá. O tema desse estudo é o que Deus fala sobre finanças em sua palavra. Pode ir para frente? Então nós falamos sobre os princípios, da administração financeira, que é o planejamento, a economia, fidelidade e honra e a generosidade. Nós temos que ter planejamento com o nosso dinheiro. Quem gasta de forma errada, ou quem investe de forma errada, ou quem poupa de forma errada, não tem planejamento. Pastor, mas existe poupar de forma errada? Sim. A partir do momento em que você está guardando dinheiro e também deixa de viver a vida, se priva de coisas que são necessárias, é também um erro. Então vamos lá, para frente. Então eu falei sobre planejamento financeiro, pode ir para frente. Falei sobre os ativos e passivos financeiros. O ativo é tudo aquilo que nós recebemos e fazemos de dinheiro, e o passivo é tudo aquilo que a gente deve, que a gente gasta. Pode ir para frente. Então volta lá, só um pouquinho. Eu falei sobre dicas sobre finanças. Então eu falei sobre organizar suas finanças, uma planilha, suas dívidas, passivos e seus recebimentos, ativos, orçamento familiar, você fazer um orçamento familiar. Falei para você ter prioridade. Falei para você identificar os ralos de sua família. O que são os ralos? Para onde está indo o dinheiro que você às vezes não percebe. É muito comum você ver muitas pessoas falando o seguinte: pastor, eu recebi tanto dinheiro e eu não sei para onde foi. Eu não sei o que aconteceu. Também falei sobre o cartão de crédito e empréstimo, que são vilões que poucos sabem lidar. O cartão te dá um poder que você não tem, que é o limite. O problema é, eu brinquei aqui na semana passada, dizendo que Deus, em sua infinita misericórdia, criou o cartão de crédito. O diabo, não satisfeito, foi lá e criou a fatura. Porque o cartão é bom, mas a fatura não é boa. E cuidado com gastos necessários, pode despesa demais no orçamento. Passa lá para mim, Davi. Eu estou passando desse jeito que nós falamos tudo, ponto a ponto, semana passada, tá? Só para a gente fazer um resumo. Eu falei que quando você for comprar, sempre faça algumas perguntas. Então, sempre pergunte ao comprar: eu preciso do que eu vou comprar? É urgente? Eu posso esperar? Então, se você fizer essas perguntas, você evita às vezes gastos desnecessários. Falei também sobre a receita, como posso aumentá-la. Então tem gente que, por exemplo, ganha X, mas esse X não consegue manter a sua vida. Então você precisa criar meios de aumentar a sua receita. Trabalhar numa segunda renda, criar uma segunda oportunidade, enfim, fazer alguma coisa que te gere mais dinheiro. Falei também sobre projetar, cadê? Ali, ó. Viva a vida. Não, gastos são diferentes de investimento. Então uma coisa é gasto, outra coisa é investimento. Falei também, viva a vida que você pode, não a vida que você deseja. Então tem muita gente que quer viver a vida que deseja.
Ele não tem condições de viver aquilo, mas ele quer viver aquilo porque ele quer se assemelhar ao outro. Ele quer, e a rede social, ela mostra muito isso. A gente que não tem condições não quer viver aquela situação. Projeta a vida que você deseja. Isso implica planejamento, corte de gastos e poupança. Falei também sobre invista seu dinheiro. Se não puder, poupe. Então, se eu não puder investir, eu devo guardar, poupar. Porque investimento também gera risco. Se eu investir em uma coisa errada, obviamente eu não estou ganhando, eu estou tendo um prejuízo. Então, cuidado aí no investimento, tem que ter conhecimento para poder investir. Falei também, seja preparado para as crises financeiras. Exemplo, desemprego, doença, morte. Irmão, se a coisa que derruba alguém é morte. Por quê? O camarada morreu e hoje, qualquer velório que você vai fazer é pago, inclusive da prefeitura. É isento um grupo de pessoas, mas a maioria paga. E não é barato. Amém? Então vamos lá. Falei também sobre esteja pronto para se reinventar constantemente. Ah, não, mas eu só sei fazer isso aqui. Não, você vai ter que ser criativo para que, se uma porta fechar, você ter alternativas para viver ou fazer outras coisas. Cadê? Eu falei, não fique preso à situação, ou seja, se reinvente, faça coisas diferentes. Falei também sobre saia da zona do comodismo. Nós ficamos muito presos nessa zona. Ah, tá bom, eu ganho R$1.000, eu pago minhas contas, tá bom. Mas você não sai nem daquilo e nem evolui. Então tem que criar, tem que inovar. Eu sei que não vai ser fácil. Os desafios serão grandes. Mas saia da zona do comodismo. Empreenda. Eu até disse aqui semana passada que é uma frase que eu ouvi, parece pesada, mas é verdade. Quem trabalha para os outros não tem tempo de ganhar dinheiro. E essa é uma verdade, porque você está vendendo o seu tempo ali. Então, seja empreendedor. Isso não significa que você vai ficar rico. Isso significa que você vai ter condições de ver coisas novas. Então, empreenda. Estude, se qualifique, pesquise, mude, se atualize. Sempre tenha ao seu redor condições de você aprender cada vez mais. Vai para frente. Falei sobre, citei alguns versículos sobre planejamento, depois vocês vão ir no estudo lá, para passar. Economia e frugalidade, ou seja, quer guardar dinheiro, quer poupar. Falei alguns que é o que a Bíblia diz, pode passar para frente. Também trouxe alguns versículos sobre economia financeira. Pode ir, né? Falei sobre fidelidade e honra. E agora, a lição de hoje é o que nós vamos falar e é um tema muito polêmico. Então, olha para quem está no seu amigo assim, ó. Dízimo não pode ser um tabu. Por quê, pastor? Porque a gente tem um problema sério aqui. E qual é a primeira discussão? Ou qual é o primeiro debate? Dízimo é lícito ou não é? É certo ou não é? Pastor, mas é para o Antigo Testamento, não para o Novo. Segunda, é uma obrigação ou é um ato de fé? Então são questões que se colocam quando a gente fala sobre esse assunto. Então vamos entender primeiro os pontos centrais, depois a gente vai aprofundar um pouquinho. Os irmãos vêm comigo, amém? Amém. Então vamos lá. Então dízimo significa 10ª parte. Os judeus davam uma 10ª parte de seu rendimento a Deus. Se fosse no Brasil, significa que para cada R$10 que a pessoa recebia do salário, daria R$1 a Deus. Se ganhasse R$1.000, daria 100. Mas se só ganhasse 10, daria 1. Então dízimo é a 10ª parte. Palavra dízimo, 10ª parte. Não tem segredo aqui. Beleza? Então vamos lá. O que é dízimo? Olhei aqui que ele está menor, então está melhor para ver. Então, o que é dízimo? Dízimo é um conceito que tem origem nas escrituras sagradas e possui um significado especial na Bíblia. Trata-se da prática de separar uma parte dos ganhos ou rendimentos e oferecer como uma contribuição sagrada para a obra de Deus. Essa prática remonta a tempos antigos e está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, vamos lá para a origem do dízimo. O dízimo tem suas raízes nas tradições e costumes religiosos dos povos do Antigo Oriente próximos
como os sumérios, babilônicos e hebreus. Na cultura desses povos era comum oferecer uma parte dos bens e colheitas como uma forma de adoração e reconhecimento da bênção divina. Esse conceito foi incorporado nas leis e práticas religiosas do povo de Israel. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te explicar. Dízimo não foi instituído por Moisés. Abraão lá atrás já vai dar o dízimo. Isaac vai dar o dízimo. Então os patriarcas já começam a dar o dízimo. Tanto é que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, depois que ele vai vencer a guerra ali contra os 5 reis. E a Bíblia vai dizer que do despojo, ou seja, de tudo aquilo que ele ganhou da guerra, ele dá o dízimo a Melquisedeque. Agora olha que interessante o que a Bíblia diz. Se Moisés ele dá como ordem lá na lei mosaica que começa lá em Êxodo, significa que a partir dali seria a ordenança divina, sim ou não? E por que Abraão está fazendo antes? Por que Isaac está fazendo antes? Porque mais do que uma ordem, uma ordenança, é um princípio. É um ato de fé. É um ato de honra, no qual esses homens de Deus entendem que tudo aquilo que eles têm, quem lhes deu? Deus. Quem lhes deu? Deus. E se Deus lhes deu, ele está devolvendo. Porque se eu pegar a prática de Êxodo, eu vou entender Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ali do Pentateuco. Moisés vai instituir o dízimo, porque é uma ordenança de Deus. Então deixa eu te contar aqui uma história. A Bíblia diz que há 12 tribos, né? O povo de Israel se divide em 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos, existe uma, que é a tribo de Levi. Todas as 11 tribos tinham terra. Todas as 11 tribos tinham como plantar, como colher, como ter animal, como ter gado. Exceto a tribo de Levi. Pergunta para mim, por quê? Porque a tribo de Levi foi separada para o ofício da casa de Deus. Eles eram os que trabalhavam na casa do Senhor, como era chamado na época de tabernáculo, que era a tenda, naquela época ainda, em que eles tinham que montar a tenda. Lembra-se que eles estão saindo agora do Egito e eles estão peregrinando até chegar na terra prometida. Então não poderia ter um templo fixo, como foi o templo ali de Salomão. O templo de Salomão construiu. Então o tabernáculo ele era móvel. Então tinha-se as cortinas da tenda, tinha-se todos o seu aparato. É tema para outra aula aqui. Mas a Bíblia vai dizer que esses levitas, essa tribo, era responsável por montar, desmontar, guardar, oferecer sacrifício, separar os animais, cuidar dos animais, receber os animais do sacrifício, ver se os animais estavam prontos para o sacrifício. E aí eu pergunto para vocês, se eles eram responsáveis por cuidar das coisas do Senhor, eles não plantavam, não podiam ter os seus animais, quem os sustentava? As outras 11 tribos. Então o que Deus faz? Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus faz o seguinte: o dízimo que vocês vão me honrar, Deus precisa de dinheiro? Não. O dízimo que vocês vão me honrar, me louvar em sacrifício, eu usarei, eu destinarei para os levitas. Então, há um costume hoje, uma prática hoje, muita gente diz assim: não, vamos ouvir os levitas da casa do Senhor, que são os músicos. Não. Os levitas eram sacerdotes. Então, se hoje nós pudéssemos chamar alguém de levita, se alguém aqui fosse levita dentro do ofício da igreja, seriam os pastores e obreiros, não os músicos apenas. Entendeu? Então é errado esse conceito que não, vamos ouvir os levitas. Não, levitas não é quem canta. Levitas eram os sacerdotes. Tanto é que os sacerdotes, eles vêm de Arão e vão continuando na tribo de Levi. Amém? Até aqui alguma dúvida? Amém. Aí Deus destina agora para a tribo de Levi todos os dízimos. Só que assim, olha, entenda aqui. Nós estamos falando do tempo de Moisés. Tempo de Moisés havia dinheiro? Não. Tempo de Moisés havia o quê? O que nós conhecemos hoje como escambo. Então eu tinha uma vaca, eu vendia a carne da vaca, eu vendia o leite da vaca, eu trocava pelo outro que tinha a verdura, pelo outro que tinha o arroz. Cada um tinha uma plantação, cada um tinha um ofício ali
na sua terra, e um trocava com outro. Então não era por dinheiro, era por mercadoria. Nós também conhecemos isso na história como escambo. Hoje é compra e venda, mas naquela época era escambo. Né? Hoje, se fizesse isso, a gente chamava de rolo. Vamos fazer um rolo aí, eu dou isso daquilo e acabou. Não! Mas naquele tempo era o escambo. Era moeda de troca, sim ou não? Sim. Então Deus, Ele sabe que eu peguei lá, eu tinha, por exemplo, na plantação lá eu tinha 10 galinhas. Uma ia ser o dízimo, sim ou não? Sim. Pegava essa uma, levava para o sacerdote, entregava ali para o sacerdote, e o sacerdote destinava aquela galinha para a tribo de Levi, nesse exemplo que eu estou dando. Servia para os animais. Tanto é que a Bíblia vai dizer, lá no livro de Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho aqui, o texto certinho, que a gente lê. Quer ver? Alguém abre para mim aí, Levítico, capítulo 10, versículo 12 a 16. Alguém pode ler para mim, por favor? Levítico. Hoje nós vamos correr um pouquinho a Bíblia, porque o tema é polêmico. Levítico 10, 12. Por favor, vem aqui no microfone, porque o pessoal vai estar assistindo e não consegue compreender. E disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura, junto ao altar. Eita! Altar. Porquanto é coisa santíssima. Olha que interessante. Moisés está nessa história aqui, depois vocês leem todo. Moisés está repreendendo a Arão. Olha que interessante isso aqui. E aos seus filhos. Por quê? O que eles fizeram? Aqui, a parte que era da tribo de Levi, eles não separaram. Eles ofereceram todo o sacrifício. Então eles não pegaram a parte que era deles e separaram. E a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo depois, quer ver? Versículo 17, vou ler. Porque não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo, pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por ele diante de Deus. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente haveias de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado, e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Moisés está repreendendo eles e está dizendo o seguinte: vocês não fizeram o que Deus mandou, não tiraram a parte de vocês, e por não tirar a parte de vocês, o sacrifício não teve validade. Olha que interessante isso. Pastor, onde você quer chegar? Se eles não tivessem pegado ali, vou pegar aqui essa parte aqui do sacrifício necessariamente, em que era destinado uma parte para que eles tivessem que fazer um cerimonial, a parte que era da tribo de Levi, de eles comerem, estou falando de animal aqui, estou falando de carne. Se eles não comessem, Deus não recebia a oferta. Por quê? A oferta não é para Deus, sim ou não? Sim. Deus não destinou o dízimo para a tribo de Levi, sim ou não? Sim. Se a tribo de Levi está recusando e Deus não recebe a oferta. Olha que interessante isso. Então, a gente precisa entender que, primeira coisa, o dízimo é um ato consolidado e específico do Velho Testamento. Aqui alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Vamos ler um pouquinho mais e a gente continua debatendo. Então, significado do dízimo na Bíblia. Na Bíblia o dízimo é visto como um ato de fidelidade e obediência a Deus. Ele representa a consagração dos recursos materiais em favor da obra divina e do sustento dos sacerdotes e levitas, que não possuíam terras ou outras fontes de renda. O dízimo também é considerado uma expressão de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, dízimo tinha uma destinação: honrar a Deus
mas sustentar os sacerdotes levitas e também manter a casa do Senhor. Lá, lembra que a gente leu Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que haja também manutenção. Então o dízimo serve para a manutenção da igreja. Está consolidado ou não está no Velho Testamento? Sim ou não? Sim. Há alguma dúvida? Não. Qual é o problema? O problema é o novo. Agora vamos para frente um pouquinho. Passa aí, Davi. Prática do dízimo no Antigo Testamento. Nós já falamos, vamos ler aqui. No Antigo Testamento, várias leis e regulamentos foram estabelecidas em relação ao dízimo. Por exemplo, a lei mosaica exigia que os levitas separassem a 10ª parte de sua colheita, rebanho e outros rendimentos agrícolas e pecuários como dízimos. Esse dízimo era destinado ao sustento dos levitas, que eram responsáveis pelo serviço religioso, e também aos necessitados, órfãos, viúvas. Além disso, a cada 3 anos, um segundo dízimo era separado para ser compartilhado com os necessitados de cada comunidade. É importante destacar que o dízimo era uma prática obrigatória. Antigo Testamento, tá? Vamos com calma para a gente... no contexto do Antigo Testamento, e sua não observância era considerado uma transgressão às leis divinas. No entanto, o dízimo também era encarado como uma oportunidade de demonstrar generosidade e cuidado para com o próximo. Agora nós vamos entrar na polêmica, que é o que você vai ver muitos réus aí, muita gente condenando, tem pastores que falam mal disso e aquilo, que é a questão do dízimo no Novo Testamento. O dízimo no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus sobre o dízimo. Então vamos ver o que a Bíblia fala no Novo Testamento. Jesus abordou o tema do dízimo em algumas ocasiões durante seu ministério. Então vamos lá. Mateus 23:23. Ele repreende os líderes religiosos da época, dizendo: olha o que Jesus vai dizer sobre os dízimos em Mateus já. Não é mais Velho Testamento, é novo, sim ou não? Me ajuda aí. Então vamos lá, ele diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Olha aqui, interpretação do texto. Você não vai encontrar no Novo Testamento Jesus falando assim, dá o dízimo. Não vai ter nenhuma parte, nem Paulo, nem os apóstolos, ninguém determinando fazer isso. Nós vamos entrar numa outra assunto daqui a pouco. Aí você vai encontrar Jesus falando isso aqui, Deixa o piloto passar aqui. E a gente continua. Olha o que diz aqui, Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquela. O que você está falando? Vocês devem dar o dízimo? Sim. Mas sem também deixar de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que Jesus está falando? Não, vocês não devem dizimar, vocês devem só ser justo, fiel e qualquer fidelidade, misericórdia e justiça. É isso que ele está falando? Não, ele está dizendo muito pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte, Jesus enfatiza que a prática do dízimo não deve substituir a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que são valores essenciais do reino de Deus. O que Jesus está falando? Não é uma em detrimento da outra, são as duas. Olha para quem está falando, diga assim, não adianta fazer um ato se desrespeitar o outro. Você já viu, tem crente que quando peca ele faz assim, eu menti, mas fulano foi lá e adulterou. Como se a mentira fosse um pecado menor do que o adultério. A gente classifica assim. Para Deus existe essa classificação? A consequência, talvez, de uma ou da outra, dependendo do caso, pode ser maior. Porque alguém fala assim, não, mas a mentira é menor que o adultério. Depende da mentira. Dependendo da mentira, você pode destruir famílias inteiras, destruir um bairro, uma nação, dependendo de como for, o que for orquestrado, sim ou não? Sim. A verdade, o adultério é destruir uma família. Agora, onde você quer chegar? Uma coisa não anula, ou seja, é pecado mentir? Sim. E é pecado adulterar também? Sim. Os dois são errados. Os dois são errados. Ou seja, Jesus está falando para ele deixar de dizimar? Não. Olha o que ele diz assim, devem praticar estas coisas
sem omitir a queda. Ou seja, você deve praticar justiça, misericórdia e fidelidade sem omitir a questão do dízimo. O que Jesus só está repreendendo eles é o seguinte: eles se orgulham de dar o dízimo, mas não são fiéis, não são misericordiosos, não são amorosos, não são justos. Então, não adianta fazer uma coisa em detrimento da outra. Além disso, em Lucas 11:42, Jesus também critica os fariseus dizendo: mas ai de vós, fariseus, que dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. A mesma crítica Jesus vai fazer. A mesma crítica. Aí ele vai dizer: vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Novamente, Jesus enfatiza a importância de praticar a justiça e o amor de Deus, além de cumprir a prática do... Porque senão, Jesus tinha chegado e falado assim: vocês não devem dar mais o dízimo. Sim ou não? Jesus fala isso? Aí alguém vai falar para mim e falar: tudo bem, pastor, mas nas cartas que orientam a igreja, você não vai ver nem em Atos e nem nas cartas falando sobre essa questão do dízimo. Então vamos para frente aqui, nós vamos discutir um pouquinho. Vai para frente. Então, exemplo dos primeiros cristãos. Nos primeiros tempos da igreja cristã, as pessoas compartilhavam generosamente uns com os outros. Em Atos 2, 44 e 45, é dito que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não há menção específica sobre a prática do dízimo, mas o princípio da generosidade da partilha é evidente na vida da comunidade cristã primitiva. Agora olha para mim. Pastor, eu sou contra o dízimo, porque o dízimo não está no Novo Testamento de forma clara. Quem concorda comigo? Não está, sim ou não? Nós fizemos uma interpretação ali. Então nós vamos aplicar o que está claro no Novo Testamento, que é Atos. Aí vai virar um problema. Quem aqui tem coragem de vender tudo o que tem para dar na igreja? Para dividir entre nós? Pegar seu carro, sua casa, suas coisas e dividir. Ih, pastor, aí é complicado. É o que a igreja primitiva fazia. Então a igreja, no passar do tempo, e eu estava lendo sobre isso, entendeu que a prática do dízimo seria até melhor do que propriamente a distribuição de todos os bens. Vamos ser sinceros, irmão. Quem ficaria na igreja? Não, mas Deus abençoa. Eu creio nisso. Mas se eu falasse agora, irmão Renê, você vai vender o seu carro, vender sua casa, vender tudo, trazer aqui para a igreja. Quem que faria isso em sua consciência? Seja sincero. Não faria, irmão. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Você respeita. Irmão, tem gente que tem fé e faz isso e é abençoado. Eu já vi muito isso. Mas o ponto não é esse. O ponto é: eu não posso dizer que eu não vou fazer aqui essa logística que não está específico, mas eu também não quero cumprir essa parte que está específica. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Oi. Eles estavam nessa empolgação de que eles achavam que isso deve entrar, né? Isso, tem esse ponto também. Eles pegam e Isso. Tem esse ponto também. Eles pegam tudo e vendem porque eles esperavam Jesus já para agora. Só que a história vai dizer que Jesus não volta, nós estamos esperando ele até agora. Então, se eu vender minha casa hoje, quem vai dar um lugar para eu morar? Entendeu ou não, irmãos? Então os irmãos entenderam aqui? Então tem essa discussão aqui também. Então vamos um pouquinho para frente aqui. Além disso, em 2 Coríntios 9,6, o apóstolo Paulo encoraja os cristãos a serem generosos em suas contribuições, dizendo: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui é conceito de oferta. Olha para mim aqui, irmãos. Isso aqui é importante. Deus não olha o valor da sua oferta. Verdade. Deus olha a forma com que a oferta, o dízimo, o propósito é entregue. Pastor, como assim? Vou dar alguns exemplos. Acabei de ler aqui, ó. Então, o primeiro exemplo que eu vou te dar é o exemplo do que está escrito aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. Cada um é conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação.
Se você der uma oferta por obrigação, Deus não recebe. Pode ser R$1 milhão, pode ser 10 milhões. A igreja que você der 10 milhões vai ficar feliz, mas Deus não recebe. Posso ir além? A Bíblia vai dizer que se você tiver brigado com seu irmão, se você tiver brigado, irmãos, me ajuda com as crianças, em nome de Jesus. Se vocês estiverem brigados com seu irmão e for devolver a oferta, a Bíblia vai dizer o seguinte: que você primeiro tem que deixar a oferta do lado, se consertar com seu irmão e depois disso entregar a oferta. Pastor, você quer chegar? Você pode trazer aqui 20 milhões. Se tiver brigado com o irmão, Deus não recebe oferta. Ninguém vai te falar isso. Porque Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com a forma. Deus está preocupado com a intenção também. Deus está preocupado com o proceder da oferta. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que está todo mundo entregando um monte de oferta e Jesus está do lado do altar olhando, sim ou não? Na viuvinha. E a Bíblia diz que ela traz algumas moedinhas e Jesus vai falar que a oferta dela é maior do que todas as outras ofertas. Sim ou não? Por que maior? Eu e você certamente diríamos que a oferta maior seria daquele que mais depositou, sim ou não? Sim. Então, deixa eu te explicar uma coisa. O dízimo maior da igreja não é aquele de valor maior monetário. A oferta maior da igreja não é aquela que der maior no valor monetário. É aquela que gera sacrifício. É aquela que é dado com amor. É aquela que é entregue com alegria. E é aquela que é entregue principalmente em comunhão. Porque não dá para entregar oferta se não tiver comunhão. Então já disse, já quebra aqui um monte de coisa. Porque quem quer ser abençoado aqui? Diga, eu quero. Eu quero. Se eu falar para você, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, faz propósito, e você continuar brigando com seu irmão, Deus não vai te prosperar. Por que Deus não vai te prosperar? É tão sério isso. Que olha que a Bíblia vai dizer que há 6 coisas que o Senhor aborrece. E ainda a 7ª, o Senhor abomina, sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, pés que correm para o mal. E ele vai dizer que a 7ª que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Ele abomina. Estou falando de oferta, você está falando de outra coisa? Não, estou falando de oferta. Não entregue oferta se não tiver altar consertado para oferecer sacrifício. E o altar consertado é a minha vida e a sua vida. Deus poderoso. Pastor, irmão, eu sei que tem um monte de gente aí fora, você que está me assistindo pela live, que vai falar para você abençoar, para você tirar de onde você não tem, para você... Querido, antes de qualquer coisa, conserta a casa. O fogo, só que a Bíblia diz que Elias vai orar 6 segundos, alguns caras vão dizer, e o fogo cai, sim ou não? Sim. Mas quanto tempo ele levou consertando o altar primeiro? Antes dele orar 6 segundos, ele gasta muito tempo, ele investe, vou usar a palavra gastar não, ele investe muito tempo consertando o altar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, antes da oferta, prepara o altar. Antes da oferta, prepara o altar. Tem muita gente querendo entregar oferta, mas não quer consertar altar. Tem muita gente querendo aparecer e mostrar, mas está que nem os profetas de Baal gritando, fazendo show, querendo mostrar que faz e acontece, mas está clamando com Deus morto. Por que, pastor? Eu estou clamando com o nosso Deus. Não, porque quando a Bíblia vai dizer que você tem raiva ou você tem problema com o seu irmão, a Bíblia vai dizer que você é homicida. Forte, né, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, antes de se preocupar com a oferta, antes de se preocupar com o dízimo, antes de se preocupar com a oferta alçada, a oferta sacrifício, se preocupe com o altar. Amém ou amém? Amém. Altar quebrado não desce fogo. Altar torto não oferece sacrifício. Até o altar em que você oferta, até a igreja, o lugar que você oferta, a pessoa que você oferta, a pessoa tem que estar em Deus.
Tem muita gente com a vida toda torta aí, querendo oferecer sacrifício. Não vai receber. Porque a Bíblia diz que quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo de forma errada, morria lá dentro, porque a Shekinah não permitia. Pastor, mas por que não cai duro hoje? Porque a igreja tem que ter visão espiritual. Está cheio de homem e mulher de Deus em cima do altar, morto há muito tempo, achando que está vivo. Então, cuidado com essas coisas. Vamos adiante, por favor, Daniel. Deixa eu ler o versículo aqui. Alguns versículos sobre dízimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar a parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Lembre-se, seu dízimo é consagrado ao Senhor. Próximo da Bíblia para mim. Dou aos levitas todos os dízimos de Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números 8, 21. Deem será dado a vocês. Olha isso aqui é forte. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. A tradução está recalcada. Será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Irmão, se a gente não consegue ser fiel para com Deus, a gente vai ser fiel com quem? Eu vou te falar uma coisa, certeza, já de convicção do que eu já vi. Quando a pessoa não consegue devolver o dízimo, ofertar na casa do Senhor, ela tem problemas em todas as áreas financeiras da vida dela. Pastor, é consequência? Eu não sei se é consequência ou se é resultado. Diferente. Por quê? Porque a pessoa não consegue organizar as finanças dela. Se ela não consegue devolver ao Senhor, entregar, honrar ao Senhor, ela vai honrar a dívida dela, pessoal? Sim ou não? Não vai. E engana-se quem pensa que ao não devolver o dízimo consegue pagar as contas. Que a primeira parte eu não falo. Não, mas se eu der o dízimo eu não consigo pagar tudo. Você não paga. Então essa é a maior mentira do diabo para a sua vida. Olha a neném aí saindo aí, ó. Por trás de vocês. Isso. Então vamos lá. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:3. Isso aqui é tema para outro estudo que é bem polêmica. Quem vive do Evangelho. É um tema para estudo aqui. Pastores, pessoas que vivem da obra, devem receber salário, sim ou não? Sim. Aí vamos ver se a Bíblia dá respaldo ou não. Aí é tema para um outro estudo, tá bom? Não é o meu caso, graças a Deus eu trabalho, mas tem gente que dedica 24 horas por dia. É justo ele receber salário, sim ou não? Só que se ele recebe salário, ele é pastor ou ele é empregado? Tá, hein? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ele continua sendo pastor. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7, passa também. Oferta voluntária. Então vamos lá, vou classificar aqui, resumir o que é dízimo. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. Você devolve ao Senhor, porque você entende que é um ato de honra, que pertence ao Senhor. É entregue na igreja, para manutenção e crescimento da igreja, para auxílio das coisas de Deus e também das necessidades da irmandade da igreja. É para isso. Amém ou amém? Amém. Alguém aqui ficou com dúvida? Não. Quem falou? Alguém ficou com dúvida? Não? Então vamos lá. Agora a oferta. Então o dízimo é muito fácil. Recebo R$1.000. Quanto é que dá? Se eu recebo R$10? Mas pastor, eu vou dar R$1 de dízimo? É sobre valor? É sobre fidelidade. Pastor, mas eu recebi R$1. Você vai dar quanto? 10 centavos. Pastor, eu vou dar 10 centavos de dízimo? Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Ele faz o seguinte: mas eu recebi aqui R$30, eu vou dar R$3. Em vez de eu dar R$3, eu vou dar de oferta. Não. Ou é dízimo, ou não é. Se faz isso, está errado.
Tá errado. Por quê? Porque eu fico com vergonha. Mas vergonha do que, irmão? Se não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Então, se eu der aqui, por exemplo, 10 mil reais de dízimo, significa que eu recebi 100 mil. Aí eu posso me orgulhar disso? Não. Para Deus, é os 10 mil ou é os 10 centavos? É a mesma? Sim ou não? Agora olha aqui a diferença. Se eu der 10 reais, 1 real, com fidelidade, com sinceridade e com humildade, Deus recebe, sim ou não? E se eu der os 10 mil com soberba? E se eu der os 10 mil achando que eu vou ser alguma coisa na igreja? Coitado. Então, eu conheço situações aí que o camarada sentou no altar, um fazendeiro de uma igreja grande, porque ele dava 1 milhão de dízimo. Porque ele recebia 10 milhões na fazenda dele. Aí porque ele tinha até uma cadeira separada para ele lá. É certo? Ele não era obreiro. É porque, como diz um dele, era elevado, alguém tratava ele diferenciado. É certo ou não? Não. E Deus vai cobrar desse líder religioso, sim ou não? Sim. Vai, irmão. Vai. Porque não é sobre valor. É sobre fidelidade. Então eu vou te ensinar uma oração aqui. Posso? Amém. A partir de hoje você não vai pedir para Deus, Deus, eu quero ganhar 1.000 reais, 2.000 reais, 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Mas, Senhor, eu quero dar 5 mil reais de dízimo. Para dar 5 mil reais de dízimo, tem que estar ganhando quanto? 50. Pastor, eu quero dar 10 mil reais, Senhor, me ajuda, eu quero dar 10 mil reais de dízimo para a igreja. Para eu poder dar 10 mil reais de dízimo para a igreja, eu tenho que estar ganhando quanto? 100 mil. Qual é o problema? É a gente que ganha às vezes 10 mil e acha que dar 1.000 reais na igreja é muito. O que eu mais conheço é isso. Aí ele faz um esquema, o que ele fala? Bom, 1.000 reais, eu acho que é muito. Eu vou dar aqui 300, 500, porque é o suficiente. Vamos para Ananias e Safira? Vamos para Ananias e Safira? Abre aí Atos Apóstolos. Nesse caso aqui de Ananias ainda é propósito, mas vamos assemelhar isso. Atos Apóstolos, só achar o capítulo aqui. Eu estou falando, tem que provar a Bíblia, né? Aqui, ó. Atos Apóstolos 4:32. Olha isso aqui. E era um só coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha aqui, ó. Ah, eu não quero dízimo não. Então vamos dividir tudo. Porque está aqui na igreja primitiva. Tem gente que critica algumas igrejas aí, porque fazem isso. Mas está na Bíblia. Sim ou não? Então a gente tem que tomar cuidado. Não, cuidado com quem gosta de falar assim, não, mas tem que estar literal. Tem que estar literal? Então, peraí. Então todas as mulheres da igreja a partir de hoje não podem abrir a boca. Por quê, pastor? Paulo escreve em uma de suas cartas, as mulheres estejam caladas. E se tiverem qualquer dúvida, pergunta para o seu marido de casa. Vamos olhar literal? Então, peraí, vamos olhar literal? Então a gente não pode fazer interpretação simbólica da Bíblia. Se é literal, o escrito tem que estar escrito lá, literal. Porque hoje eu vi um debate, até a Mica me mandou, sobre pré-tribulação, pós-tribulação e tal, e a pessoa que estava respondendo sobre pós só fala, não, porque está escrito literal. Então, se é literal, então quando João Batista olha e diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, está falando de um animal, sim ou não? Sim. Não, está falando de Jesus. Então eu preciso entender que existem questões simbólicas e existem questões culturais na Bíblia também. Ah, não, então vamos lá para Isaías, que o homem deve vestir roupa a mulher não pode vestir roupa de homem. Aí os homens falam, a mulher não pode usar calça. Tá bom, então vamos lá, vamos usar a roupa da árvore. Todo mundo aqui de vestido. Todo mundo de vestido. E não, toma cuidado com essas coisas. Porque você precisa ser sábio ao ler a palavra do Senhor. Ah, vamos no literal? Então, peraí, então eu vou fazer aqui, eu estava brincando esses dias com ela. Eu falei, rapaz, Salomão, 700 mulheres e 300 concubinas. Aí ela brincou comigo, falou, mas ele tinha ouro. Eu falei, a gente cava um buraco aí e acha ouro também. Ué? Não, mas pastor, peraí. Eu estava conversando com ela sobre isso, falando assim, imagine como é que é cultural. Imagine para as mulheres.
Você é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta mulher. E era algo comum. Então você precisa tomar cuidado com algumas coisas que... mas tem que ser literal. Não. Leia o texto, analise o contexto e estude a história para quem está sendo escrito, por que está sendo escrito, sobre o que está sendo escrito. Tá bom? Então cuidado com algumas coisas. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo de como o literal pode dar problema. Existe alguém no céu? Existe alguém já no céu ou não? Nenhuma pessoa está no céu como eu? E o ladrão da cruz? A Bíblia diz o seguinte, está na Bíblia. Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no... Então tá. Só que a tradução está errada. A tradução está errada. Quando foi traduzido para a língua portuguesa, na verdade, Jesus fala o seguinte: hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Olha, é diferente. Ele não está dizendo que hoje ele estaria no paraíso. Está dizendo, hoje eu estou te dizendo. Por exemplo, estou te dizendo hoje, Diego, vou te dar 100 reais. Não significa que eu vou dar 100 reais agora. Significa que eu vou dar 100 reais. Quando? Deus sabe. Até porque naquele momento ele daria a morrer. Esse só depois de 3 dias, então... Então, peraí, a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Aqui alguma dúvida? Não. Então, cuidado, irmão, com esse povo, principalmente dos céus aí. Por quê, irmão? Porque tá pegando muita vertentes. Vou te dar um exemplo do que é tema para outra aula, mas que a Mica me mandou um debate sobre o pré-tribucionalista e o pós-tribucionalista. O que eles falam? O pré acredita no arrebatamento da igreja, que é o que a Assembleia de Deus, que é o que a gente acredita, a igreja pentecostal acredita, que Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja, vamos ter 7 anos de bodas do cordeiro, aqui 7 anos de tribulação. Existe o pós, que as igrejas tradicionais, que acreditam que não, que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação e Jesus vai voltar depois. O que eu posso te dizer? Durante a maior corrente é a do pós. O maior estudioso diz que é pós-tribulacionismo. Menos acredita que é o pré. Nós acreditamos no pré. Agora, há fundamento bíblico para os dois. O que você faz, pastor? Você se prepara para o pré. Se não vier, você já está pronto para o pós. O problema é se preparar para o pós e vier no pré. Aí se arruma para a cabeça. Tá bom? Mas é tema para outro momento. Eu vou mostrar versículo por versículo, estudo por estudo, o que cada um defende, o que o outro defende. Isso são correntes doutrinárias divergentes. Não significa que um vai perder a salvação e outro não vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não são heresias. Heresias não são da palavra. São interpretações diferentes. Isso pode ocorrer dentro da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, onde que eu parei? Oferta voluntária. Então, dízimo é tudo isso que eu falei. Oferta voluntária é oferta de gratidão. É aquela que a gente dá na igreja quando passa salvo. Né? É aquela oferta que você vai para o culto, leva lá seu valor. Infelizmente, uma cultura, aqui por exemplo no Brasil, quando tinha a nota de R$1, era a oferta de R$1. Aí inventaram de 2. Agora é a oferta de 2. Não é certo, né? Mas infelizmente é cultural, ainda mais para igrejas que são da periferia. Então a Bíblia fala sobre ofertas e apresenta os seguintes ensinamentos. Se vocês falarem junto comigo, ou vocês me perguntam, ou eu não consigo entender nem o que eu estou falando. Eu até me perdi. Ali. Dar ofertas é um ato de adoração e agrada a Deus. Então, oferta é ato de e agrada a Deus. Então vamos lá. Oferta é um ato de amor e reconhecimento de que tudo vem de Deus. Eu estou agradando, aliás, eu estou grato a Deus, melhor dizendo, e eu estou entregando ali aquela oferta como forma de demonstração de amor, de gratidão. Oferta é uma forma de expressar gratidão. Deus ama quem dá com alegria e generosidade. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade da oferta. Lembra dos atributos que eu falei? Cabe aqui. Você pode chegar aqui, irmão, e entregar o valor que você quiser. Se não tiver com o altar consertado, Deus não recebe. Isso aqui é importante. Vamos além. Levítico 1, 3 e 10. Se a sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito.
e eu oferecerá a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. A oferta tem que ser sem defeito. Lembra dos atributos que eu falei? Não adianta entregar a oferta para me mostrar. Tem defeito na oferta? Não adianta entregar a oferta porque eu sou bom. Tem defeito na oferta? Não adianta eu entregar a oferta por barganha. Eu vou dar para receber. Tem defeito na oferta? Eu entrego porque eu sou grato. Eu entrego porque eu entendo a necessidade da obra. Eu entrego porque o Senhor me abençoou. Eu não entrego porque eu quero ser abençoado. Eu entrego porque eu sou abençoado. Entendeu a diferença? Entregar para ser é barganha. Você liga na rádio aí, mano, entrega a sua oferta, você vai receber 100 vezes mais. Mas é a fé, né? Ah, pastor, não, mas mesmo na fé, tá melhor que a bolsa de valores. A pessoa tem que receber 100 vezes mais. O 100 vezes mais dessa parte aí, não é que eu vou entregar 100 reais e vou receber 100 vezes mais. Na verdade, isso aí é barganha. O que a Bíblia está dizendo é sobre bênçãos, prosperidade, ter alegria, ter gratidão, todas as outras coisas que Jesus vai criticar lá os fariseus que não tinham. Não estou dizendo isso e dizendo que Deus não vai prosperar quando você ofertar. Muito pelo contrário. Quer ser abençoado, quer ser próspero? Oferte. Mas não oferte para receber. Entendeu a diferença? Porque a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, mas aquele que semeia muito. Então olha que interessante isso aqui, irmão. A gente precisa entender o seguinte, que apesar de não ser uma barganha, é um princípio. É uma colheita, sim ou não? Sim. Se eu plantar aqui um caroço de feijão, vai nascer uma mudinha. Mas se eu plantar vários caroços, essa semente vai florescer, não vai ou não? Sim. Então a oferta é semente. Então oferta com alegria, oferta com amor. Onde eu parei aqui? Deus, aqui, falei Levítico 21, 18. Pois nenhum homem pode apresentar oferta de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou de corpo deformado. Veja que até para a oferta aqui do tabernáculo, Jesus, a Bíblia vai dizer, aliás, que Deus não aceitava qualquer animal. Tinha que ter quali. Lembra da oferta de Caim e Abel? Por que Deus recebe uma e não recebe a outra? Porque uma é entregue aquilo que tem, a outra é entregue o melhor. Qualidade da oferta. Quem aqui já foi na feira? Vocês nunca foram na feira? Eu fiquei até assustado agora. Falei, meu Deus. Quem foi na feira? Feira, você vai lá e pega aquela barraca lá e você separa as frutas para aquelas que têm melhor qualidade. E se você chegar lá, aí às vezes você quer pegar a promoção, sim ou não? O cara pega a bacia, passa lá, enche e fala 18 por 5 reais. Só que vem tudo. Então olha para quem está sua amiga assim, ó. Você quer que venha tudo ou você quer com qualidade? Qualidade. Você quer que venha tudo ou quer com qualidade? Então, pare e ofereça com qualidade. Eu sempre conto testemunho de uma irmã, isso é verdade. Ela era uma senhora da igreja e algumas vezes até acompanhava ela para poder sacar o dinheirinho dela. E quando ela ia separar a oferta do dízimo dela, ela olhava todas as notas. As notas mais novas, mais limpas e menos amassadas era que ela entregava na igreja. As outras ela pagava dívida. Antes de fazer qualquer coisa, ela separava o dízimo dela. Só que não bastava separar, ela tinha que escolher as melhores notas. O que é isso? Princípio de honra. Você já viu pessoa quando vai honrar alguém? Se ela não honra aquela pessoa, só honra aquela pessoa, irmão, o pastor Dani é uma pessoa bacana, tá? A gente gosta dele aí. E amém, Deus abençoe, né, a vida dele. Deus seja louvado pela vida dele. A pessoa, ela elogiou, ela honrou, mas honrou de qualquer jeito. Agora olha a diferença. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Dani. É um homem que abençoa nossas vidas, cuidou da gente, e começa a falar e você vê verdade naquilo. Ela selecionou as palavras, ela colocou qualidade naquilo que ela está falando. Quem quer ver a sua vida espiritual mudar? Diga, eu quero. Tenha qualidade na sua oração. Não vai na oração para
abençoada. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa. Ou então uma oração de narrador de futebol. Nós estamos aqui, Senhor, para abençoar, mas não. Nem você entendeu o que você orou. Aí no final ele diz assim: Espírito Santo, corrija a minha oração. E o Espírito Santo está falando mesmo. Né? Esse irmão, o negócio é tão automático. Esse dia eu vi um réu que eu dei risada, irmão. Eu não aguentei. O irmão chegou e falou assim: Igreja, Jesus vai entrar na tua casa. E aquilo que era ruim vai ficar pior. Rapaz, mas o que é isso? Quem viu isso aí? Você viu também? Eu falei: Satanás porrinho na boca do camarada. E a igreja? Ô glória! Amém, amém, nada, irmão. Então cuidado com o que é falado. Tenha qualidade naquilo que você fala. Fale com amor. Quer ver a oração que Deus ouve? É oração sincera. Chama Deus do jeito que você é. Senhor, assim, 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 assim. Quer ver um exemplo? Está passando por dificuldade? Chama Jesus. Abre lá seu armário. Senhor, olha aqui meu armário, como é que está? Está com enfermidade? Jesus, olha a enfermidade que eu estou vivendo. O Senhor não me chamou para isso. Eu não aceito isso na minha vida. Conversa com o Senhor. Joga real com Ele. Quer ver a oração que Deus recebe? É a oração de arrependimento. Porque se tem uma oração verdadeira de arrependimento. Senhor, eu pequei. Eu errei. Porque ele fica: Senhor, meu Deus e meu Pai, Santíssimo e Poderoso, eu fui lá, Senhor, e pequei. Não. Isso não é oração de arrependimento. Oração de arrependimento você fica até conversando. Você não sabe nem como falar com Deus. Você não sabe nem que palavra usar. Porque como a gente tentasse convencer Ele a nos perdoar. É assim ou não é? Ô Senhor, errei mais uma vez. Desculpa aí. Foi mal. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu falava assim, irmão Zé. Eu falava: ô Deus, dei mó mancada, mano. Ô mano, não, ô Deus. Você, meu Deus, meu, não, mano, mas o que caiu? Altos papos. Era da hora da conversa. Teve um dia, aí eu fui contar uma vez pro pastor que eu orava assim, ele falou: misericórdia! Eu disse: ela foi do jeito que eu consegui falar. E Deus entendeu, sim ou não? Sim. E Deus respondeu a oração, sim ou não? Sim. Seja você, irmão. A gente vive formalismo com amigo? Não, amigo a gente fala, a gente se abre, a gente é verdadeiro. Seja transparente para com Deus. Então vamos lá, próximo, Davi. Deus não recebe oferta de quem quer se amostrar. Então Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre, acontece aqui. Então aí caem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Desde o seu nascimento, Jesus já está recebendo oferta. Não tem problema, irmão, você pode ofertar na igreja, mas também você pode ofertar e abençoar a vida de alguém. Tá? Então quando você abençoa alguém, Deus também te honra. Deixa eu te contar um segredo aqui que eu quero que você entenda. Alguém olha para mim que eu estou sem relógio. 19? Então vamos lá. Não olhe, irmão, se Deus mandar você abençoar alguém, não olhe para a aparência. Não olhe para como que a pessoa se veste. Você não sabe o que está passando. Às vezes, irmão, você vai olhar aquele ali precisa, ele nem precisa. E tem gente que muitas das vezes não quer demonstrar, até por uma situação delicada, e está precisando. Então não olhe, irmão, a aparência. Pastor, o que é que eu faço? Se Deus mandou abençoar, abençoe. Eu estava vendo o testemunho de um pastor hoje, e eu achei interessante dentro da risada. Ele fala que foi na casa do irmão e falou assim: irmão, a igreja hoje, viu? Estou esperando lá, no irmão Jeremias. Esperando Jeremias. Ô pastor, não vou já não. Por que, pastor? Estou sem sapato, não tenho tênis, sem nada. Tenho esse chinelo aqui. E é vergonhoso, pastor. Eu não vou hoje, não. Aí o Espírito Santo mandou no coração dele: dá seu tênis. Ele falou: meu, acabei de comprar. Gastei. Aí foi na época R$500. Você tem noção de R$500? E outra coisa, você tenta ludibriar Deus, ele contando, né? Nem sei o número dele. Aí disse que olhou para o irmão e falou: irmão, qual é o número de sapato? Sei não, pastor, nunca usei o sapato. Mas chinelo? Não
também não usei, nunca usei, não tenho. Falou, com sua cabeça. Aí ele falou assim, irmão, o senhor aceita o meu sapato? Não, pastor, pelo amor de Deus. Não, quero te dar, Deus mandou te dar. Aí o pastor, ele era engraçado que ele falou assim, não vou ser hipócrita. Eu fiquei, acho que não vai caber não. Acho que não vai dar certo. E como, irmão? Se Deus mandar você dar, pastor, mas Deus mandou entregar para fulano 5 reais. 5 reais. Às vezes é 5 reais que você está precisando. Eu já contei aqui da situação do gás para vocês. Deus falou para o irmão, dá lá para o pastor Dani 72 reais. E ele falou, 72 reais? Não, Dani precisa. Eu, na época, recém-casado. E isso foi numa sexta-feira. E meu gás tinha acabado na sexta. E eu esperando a providência de Deus. E Deus falando para ele dar. Aí chegou no domingo e ele me chamou. Aí eu falei, irmão, glória a Deus. Quando eu abri, ele falou, irmão, não entendi o porquê do valor, tem 72 reais. Ele falou, comecei a chorar porque o gás na época era 72 reais. Ó, aumentou, né? Hoje está quase 100. Não, lá onde eu moro está com 95 ainda. Se for entregar é 100. E aí... E aí ele falou bem assim, pastor, quando acabou o seu gás? Eu falei, sexta-feira. Ele falou, desde sexta-feira Deus tem falado para mim entregar e eu não entreguei. Por quê? Porque eu olhei a aparência. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Haverá momentos na fé cristã em que você vai passar por isso. E eu vou te falar, é gostoso demais. Depois que passa, porque na hora... O que, pastor? É você chegar... Vou dar um exemplo. Eu cheguei uma vez, eu fui comprar acho que foi um terno, eu não lembro agora, acho que foi um terno. Eu sei que foi uma roupa que eu queria muito, mas acho que se eu não estiver enganado, foi muito tempo de testemunho, foi um terno. E eu saí, eu trabalhei, juntei dinheiro no terno caro e comprei o terno. Quando eu comprei o terno, que eu cheguei na igreja, o senhor falou pra mim, esse ainda é seu não. Eu disse, paguei. Mas Deus falou claramente comigo. Eu ainda pensei que não tinha pago. Eu falei, vai que eu dei um golpe, não estou sabendo, mas eu paguei, troca notinha. E Deus falou, esse não é seu. Eu disse, Jesus. Irmão, mas a voz bradava dentro do meu coração de um jeito que não tinha dúvida. E você tenta, né? Fala, não, isso é coisa de Deus não. Sai, Satanás. E não é. E aí Deus falou, eu falei, você não é médico de quem? Deus falou, de fulano. E apontou o irmão para mim. E eu disse, Senhor, mas fulano é um pouquinho maior do que eu. O senhor falou, dá. Isso não vai caber. Na época era magrinho, né? Além de maior, era um pouquinho mais cheinho. O senhor falou, entrega, filho. E eu olhei pro terno, olhei pra pessoa, olhei pro terno, olhei pra pessoa. Eu disse, amém. Irmão, não vou mentir, era um congresso de mocidade, eu era líder da mocidade. E eu ia usar aquele terno novo. Tem um detalhe, eu não tinha outro para colocar. Você entregou ou não entregou? O que vocês fizeram? Entreguei, irmão. E participei do congresso inteiro sem terno, só de camisa social. Alguém dizia, cadê o terno? Pastor Bruno, cadê o terno? Estou calmo. Não é que não tinha. E por que Deus fez isso? Porque tinha alguém lá que estava precisando. Mas o pastor também precisava na época, precisava. Entreguei, irmão, passou o congresso. 3 ou 4 dias depois era meu aniversário, dia 18 de julho. O congresso da mocidade era o primeiro segundo final de semana, não lembro agora, muitos anos. E aí, quando passou o congresso, no dia do meu aniversário, no dia, o Senhor falou, como você abençoou alguém, eu vou te abençoar. No dia do meu aniversário, eu fui chamado para uma entrevista, e no mesmo dia comecei a trabalhar, um salário muito bom, muito abençoado, e eu estava indo embora, e o Senhor falou para mim, se você abençoar, eu te abençoo e cuido de você. E foi tão interessante, irmão, que ela foi abrir minha conta corrente. Só se vocês entenderem o mistério da coisa. Ele foi abrir minha conta corrente. Ela abriu minha conta corrente, novinho, mas cantou tudo. Cantou cartão de crédito, cheque, né? Tudo. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Comprar um terno. Melhor! Então olha para quem Deus vai dizer assim, Deus vai te abençoar. Não retenha a bênção na vida de alguém. Se for o pastor Dani, então abençoa mesmo. Em nome de Jesus. Ó, o negócio é tão sério, irmão, que a Bíblia diz que se você receber o profeta, na qualidade de profeta, recebe ganhador de profeta, você dá um copo de água fresca.
O que é copo de água fresca? O que simboliza copo de água fresca? É aquele que mata a sede. O problema é que todo mundo quer dar água fervendo. Pior ainda, todo mundo quer dar água morna. Só quer dar problema. Ajuda, a solução ninguém quer dar. Então cuida do homem de Deus e você vai ser abençoado. Cuida dos pequeninos da casa do Senhor e você vai ser abençoado. Agora pergunta para mim, pastor, quem são os pequeninos? Pergunta, irmão, quem são os pequeninos? Olha pro lado aí, você vai ver. Vamos lá. Pode passar, Davi. Oferta alçada, voto, propósito. Aqui é diferente. Olha para mim. Tanto a oferta voluntária é aquela oferta que a gente devolve ali em gratidão. A oferta alçada, ela tem um princípio de propósito, voto com Deus. Já adianto dizendo o seguinte: se você não for cumprir, não faça voto. Tem gente que está com a vida toda enrolada, porque está fazendo voto e não cumpre. Olha a menina só liga assim, ó, melhor não fazer. Melhor não fazer Do que prometer e não cumprir. Aqui é propósito, irmão. Aqui é voto. Então, aqui não é algo voluntário. Aqui é algo específico. Deus pediu para Abraão o quê? Isaac. Abraão podia dar um cordeiro? Não. Abraão poderia dar um bode? Abraão poderia dar um dos seus criados? Abraão poderia dar um dos seus servos? Não. Deus queria o... Propósito e voto gera sacrifício. Vou fazer um voto. Vou dar aqui R$1. Não é voto. Porque não gerou sacrifício. Pastor, mas eu não tenho de onde tirar. Aí é sacrifício. Deu para entender? Voto, propósito, tem que gerar sacrifício. Tá? Então vamos lá, vamos entender. Então, oferta com propósito, ou que muitos chamam de oferta com sacrifício, significa que a oferta que tem um objetivo concreto diante de Deus. Quando é que eu faço esse voto? Quando eu tenho um objetivo concreto, quando eu preciso que o Senhor entre em alguma área. Você quer mudar o seu patamar financeiro, quer desfazer obras de feitiçaria na área financeira, quer tirar e repreender espírito maligno na área financeira, além de jejum, consagração e oração, é voto. Mas não, é voto. Dízimo, repreende devorador. Dízimo da manutenção para os seus bens. Dízimo da legalidade para Deus entrar e arrancar o ralo. Dízimo para isso. Oferta é gratidão. Agora, crescimento é propósito. Gera em Deus, gera na sua atitude sacrifício que Deus responde com mudança, com bênção. Eu lembro que o ano passado eu fiz na igreja e a irmã Ieda, não foi a irmã Ieda? A irmã Ieda e o irmão Manuel fizeram um propósito, um voto de sacrifício. E ele chegava e falava, pastor, olha, foi difícil aqui, mas estou aqui cumprindo. E eles tinham um salão, né, no Nordeste, que estava há anos, né? Quantos anos? Mais de um ano parado, sem conseguir alugar, e baixaram o preço e tentaram fazer um monte de coisa e nada. Na semana que fizeram o propósito, eles conseguiram alugar e chegaram, mas foi coisa assim de dias, né? Então assim, acho que a piscina é a mesma coisa. Outras pessoas fizeram. Então, irmão, posso contar do testemunho? Posso? Essa semana de manhã, eu gosto de contar testemunho, porque a gente fica. Mas ele me ligou e falou, pastor, quero contar uma bênção do Senhor. Olha, a gente tem abençoado a obra, tem trabalhado aí na questão da cantina. Eu, Ana Célia, com muito empenho, com muito amor. E eu fui renovar a escola do meu filho. E chegou lá, estava o valor X, e ia aumentar ainda mais no ano que vem. E aí ela olhou e comentou na secretaria, nossa, mas está muito caro, e ainda vai aumentar mais. Ela está pagando caro. A mulher olhou para ela, achou graça, Deus bradou, e a mulher foi lá e falou, só um minuto, chamou a coordenadora. Se eu falar alguma coisa feita, a senhora me fala, tá? E aí chamou a coordenadora. A coordenadora falou assim, olha, você está aqui desde o começo, muitos anos aqui já com seu filho estudando na escola. Você paga X? Paga o X. Você ia pagar 2X. Ia pagar 2X. Não vou falar valores aqui porque não é a ideia. Irmão, ela vai pagar
quase um pouquinho mais da metade do que ela pagava esse ano, que deveria ter um aumento ano que vem. Ou seja, quem faz isso? Deus. Deus abençoa. Eu sou prova disso, irmão. Jesus pagou 6 meses da minha faculdade. 6 meses. Estava lá, falei, Jesus, eu tenho que trancar a faculdade. E quando eu fui entrar no sistema para puxar o boleto, para poder pagar 1.200 na época. Isso em 2009, 10, 2012, 2011, 2012. Não lembro agora, há muitos anos. Mas quando eu puxei o boleto, que era 1.200 na época, 100% pago. Eu disse, eita glória. E Jesus pagou 6 meses na minha faculdade. Por quê? As irmãs do ciclo de oração orando por mim. Então Deus faz, irmão. Deus, Ele abençoa. Quer ser abençoado? Abençoe a obra de Deus. Conserte o altar. Pague quem você deva. Seja correto. Mantenha seus princípios. Para de ser, como na palavra do pastor Diego, alucinado nas finanças. E seja coerente, irmão. Ganhou X, gaste X. Se puder, ainda gaste menos que X. Porque precisa poupar. Mas se não der, gasta X. Não nem o X querer gastar 3. Aí não dá, irmão. Deus não vai descer do céu para fazer algumas coisas por nós. Cabe a nós. Então vamos lá. Então essa oferta, ela visa atender uma necessidade da igreja ou a necessidade de alguém particular. Eu posso fazer um propósito na vida de alguém também. Podem ser levantados propósitos de oferta para atender as necessidades, para fazer a construção, reforma, melhoria da igreja, entre outras coisas. Mas a sua principal finalidade é fazer com que o ofertante, através deste ato, demonstre fé para com Deus, para com o seu Deus, para que o seu Deus é o Senhor e não Mamon. Quando eu faço oferta de sacrifício, eu estou dizendo o seguinte: Deus é o meu Senhor, Jeová é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, não dinheiro, não Mamon. Porque se eu chego lá, vou dar um exemplo aqui, dentro da nossa realidade aqui financeira. Se a gente chega aqui hoje e fala assim, eu dou, sei lá, vamos colocar aqui, valor alto, vai, eu dou 5 mil reais aqui. Eu tenho certeza que pesa no bolso todo mundo aqui. Todo mundo. Agora, se Deus ordenou, faça. Agora, não faça para se amostrar, porque você quer aparecer, porque você... Não. Se Deus mandou, faça, porque Deus vai te honrar. Então não é sobre valor necessariamente, é sobre sacrifício. Alguma dúvida até aqui? E com esse ato, o Senhor, Deus o prospera na área financeira, uma vez que não se trata apenas de uma ação de gratidão como na oferta voluntária, mas sim um ato de honra e sacrifício ao Senhor, que é o Jeová Jireh. Jeová Jireh, Deus provedor. Entenda, irmão? Quem cuida das suas finanças é o Senhor. Não, pastor, eu trabalho. Se eu não me matar para trabalhar, ninguém me dá. E se Deus permite a enfermidade? Se Deus simplesmente fecha a porta? Não, meu patrão gosta muito de mim. Se Deus quiser fechar a porta, ele fecha. E tem gente, irmão, que infelizmente Deus sempre dá uma freada. Porque ele não entende que é o Senhor que cuida dele. Ele acha que é ele que cuida. Agora, não vem também, irmão, e aqui eu vou falar assim com muito cuidado, não vem querer justificar os seus erros em Deus. O camarada não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada. Ele fala, tô esperando em Deus. Ô, amigão, vai ter com a formiguinha. O preguiçoso. Porque não confunda a prova, momento de desemprego, de dificuldade, com uma vida errada nessa área. E tem muita gente, irmão, infelizmente, que tem uma mentalidade muito escrava para essa área financeira. A minha oração, irmão, todo dia, é que eu tenha para poder abençoar, não só a igreja, mas também outras pessoas. Você tem que pedir isso para Deus. Só que não adianta Deus te colocar lá em cima, e na hora de chegar lá em cima, você de vez abençoar, você diz assim, eu passei por tudo isso onde eu cheguei. Tem pessoa que se vire para chegar também. Tem gente que é assim, não é? Não, irmão. Seja abençoador. Seja abençoador. Mas, pastor, a pessoa é ingrata. A sua recompensa não vem da pessoa. Vem de Deus. Não espere do outro. O outro não vai fazer por você, irmão. Quem vai te honrar e te abençoar é Deus, sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Pelo que o Senhor chamou Abraão àquele lugar, Jeová Jireh.
da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, Gênesis 22:14. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 4, aliás, 5, 4 ao 5. Próximo, Davi. Versículo sobre voto. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Forte, né? Números 32. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. É só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Provérbios 20:25. Não saia oferecendo, não apresse o seu pé. Ah, pastor, já aconteceu isso muito. Eu vou dar o meu carro para a obra. 5 minutos depois você arrepende. Eu vou dar o meu carro para fulano. Aí depois, veja bem, porque eu acho, porque Deus, irmão, aquilo que era bem já virou maldição. Porque a Bíblia diz que tudo que ligado na terra será ligado no céu. Agora deixa eu te contar um segredo. Vou fazer qualquer coisa, irmão, se você for casado, faz em concordância. Por quê, pastor? Você vai lá e faz um voto. Vou dar um exemplo. Ah, Deus, vou dar aqui meu carro aqui agora para a irmã Priscila. Deus mandou eu fazer isso. Aí eu não converso com a pastora Ellen. Irmão, aquilo que era para bênção cria um problema. Faz em concordância. Faz em concordância. Teve uma vez, já contei aqui, eu conto porque é bênção, né? Inclusive ele passou lá em casa essa semana com ele. A gente deu um carro por irmão. Deus mandou a gente dar um carro por irmão. E nós entregamos. Só que antes de eu fazer isso, eu liguei para ela e falei, Ellen, Deus mandou eu fazer isso. E ela falou, pode fazer em nome de Jesus. Ela é até mais ousada do que eu nessa área. Ela é muito abençoadora. E eu falo para ela, tem que aprender muito com ela nesse sentido. Então, aí ela fala, vamos fazer isso. Eu falei, vamos embora. Não tenha medo, irmão, de abençoar. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque se Deus mandou você dar, às vezes, irmão, aquela pessoa está precisando daquela roupa que você não gosta. Não era aquela roupa rasgada que tomou um tiro, ou então está com mancha de CC lá há 3 anos já, está mais duro que tudo, você quer dar. Não, não é isso. Eu estou falando daquilo que você também deseja. Então, abençoa. Abençoa a obra do Senhor, mas abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Quer ver um ato de bênção que poucos fazem? Faz um almoço lá, irmão. Prepara, abençoa seu irmão. Abençoa sua irmã. Chama seu pastor, sua pastora. Você está falando. A mulher dela recebeu um carro uma vez, aí depois o cara falou, pegou de volta. No culto lotado, eles mandaram te dar esse carro com o Rafael. O Rafael falou, vê se eu não tenho filho. No outro dia ele falou, não, pensando bem, é melhor eu buscar o carro. Eu não devolvi. O Rafael ficou nessa luta, não devolveu não. Devolvi. Por quê? Ele quis se amostrar para os outros. Esse irmão que se amou, falava devolve, irmão, mas na frente todo mundo na igreja lotada de novo. É o emocionado, é alucinado. Então, irmão, cuidado quando você for votar, não se apresse. Passa para mim, amigo. Então, generosidade, seja um abençoador. Estou terminando já. Se você não abençoar, irmão, Deus não te abençoa. Aprende esse princípio. E eu vou te falar uma coisa, a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti. Ah, eu não gosto disso. O que você quer para o irmão? Ah, eu não gosto daquilo. O que você quer fazer para o outro? Eu vejo muito isso em assistência social de igreja. Eu não como aquilo, mas quero dar para os outros comer. Mano, eu tenho uma raiva disso. Desculpa o termo que eu estou usando. Mas, irmão, se for para poder entregar o resto, fica para você. Não dá. Faz com amor, faz com zelo, faz com carinho. Tem uma igreja que eu achei tão bonita. A gente vai chegar nesse patamar aí. O camarada chega lá e fala assim, no meio da igreja, vocês já viram isso? Ele vai lá e fala, irmão, tem um tênis aqui, quem que é o tênis? Aí vem um, corre, pega. Irmão, chegou um nível de um dar um carro pro outro, o outro dá um apartamento. Eu disse, Deus, que coisa linda.
Por que isso? Isso é obra de Deus. Detalhe, irmão. Não é um zoião aqui. Não, é o que Deus direciona para dar. Porque, irmão, você vai colocar aqui um carro aqui e falar, quem quer? Quem não quer um carro? Até quem já tem. Sim ou não? Mas não é esse o ponto. O ponto é pessoas que Deus direcionou para abençoar, para dar. Porque tem gente, irmão, que não pode receber algumas bênçãos. Por quê? Porque não está pronto. Já contei a história aqui de uma irmã que disputou lá com alguém e disse, a pessoa falou, contou o sonho dela, meu Deus, estou orando para Deus me dar um carro da cor tal. Aí a pessoa foi lá, comprou o carro, chegou e disse, tá vendo? Deus deu para mim primeiro que você. Deus nem escuta. Aí fez o quê? Primeiro final de semana, foi lá para Aparecida para agradecer. Eu disse, rapaz, ganhou mesmo, né? Ela falou que o marido... Mas foi meu marido. Não, irmão. Se foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. É a Nossa Senhora. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com algumas questões. Próximo Davi. Batalha espiritual na área financeira. Isso aqui é um ponto importante. Muito importante. Ó, primeira coisa. Ore e jejue pelas suas finanças. Orar e jejuar não muda a situação financeira, mas repreende demônio que atua na sua área financeira. Então, ore sempre e jejum. A caça de demônio só sai com jejum e oração. Agora, não adianta eu orar e jejuar se eu não fizer o segundo. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Irmão, isso traz uma maldição. Isso traz um problema para a tua vida. Você pode não querer reconhecer, mas isso está te matando. Já percebeu que entra ano e sai ano e você não sai da mesma situação? Você está paralisado. Você está engessado. Por que o demônio da miséria chama-se tranca-rua? Porque ele tranca, ele te impede. Ou marimbolambo. Às vezes são pessoas que até têm condições para viver uma vida. Entenda, viver na miséria não é não ter dinheiro. Não. Eu conheço gente que não tem R$1 no bolso para ter uma casa limpa, é feliz, é alegre, é uma pessoa para frente, não tem R$1, mas é próspero. Eu conheço gente que tem dinheiro, muito dinheiro guardado, mas não compra uma pizza porque é avarento. Miserável! Não, tem dinheiro, mas vamos ver. Como é isso? Vai, sei lá. Tem a Havaianas lá e tem aquele outro que vai. Aí quebrou o chinelo. Em vez de comprar um chinelo novo, vai lá e coloca um prego. Irmão, eu tô falando de quem tem dinheiro, tá? Deixa bem claro aqui. Ou seja, ele tem dinheiro, mas ele vive uma vida miserável. Sabe? É a pessoa que tem condições de ter algo melhor. Não estou só falando de bênção financeira, estou falando de qualidade de vida. Qualidade de vida. E não vive, não tem. Então, se você não for fiel, irmão, sinto muito. Faça voto. Faça voto. Pastor, mas eu sou assalariado. Faz voto, você vai ser muito honrado. Deus já usou a Ellen, mas eu contei aqui, esse sentido. A Ellen de entregar o primeiro salário, de quando a gente chegar no mercado, entregar todo o dinheiro que entrou no mercado. Ela fazia uma loucura lá. Quem pagava era eu, mas ela fazia as loucuras. Deus abençoava demais. Deus abençoava demais. Ela só chegava e falava assim, filho do voto. Eu, aonde? Ela na igreja. Eu disse, tá, qual? Tanto. Eu falei, meu Deus do céu. Então, começa a fazer de novo. Vamos lá. Mantenha seu altar em ordem. Mano, o inferno trabalha com legalidade. E inferno, o demônio gosta de altar também. Principalmente altar destruído. Então vigia. Pastor, eu sou fiel no dízimo. Pastor, eu oro, Jesus, mas com a vida toda torta, eu vou te abençoar como? Ensinou o diabo a mentir. Fala mais palavrão do que o capiroto. Fica fazendo um monte de coisa errada. Princípio de bênção de quem é servo de Deus. Tem que ter altar em ordem. Então, seja honesto. Alguém que gosta de trabalhar e não receber? Não. Alguém que gosta de vender e não receber?
E a pior coisa que, mano, me irrita. Me irrita. Vou falar aqui, tomara que a pessoa esteja assistindo mesmo. Você vai lá, você faz um serviço, a pessoa está te devendo, aí ela fala assim, não, porque Deus entende o meu coração. Eu falei, Deus entende o teu, entende o meu. O problema é que os meus filhos, a barriga dele não entende. E se eu não receber pelo que eu fiz, eles não se alimentam. Ah, irmão, quer envolver Deus onde não tem Deus está? Pegou, comprou, pague. Pastor, passei por dificuldade. Renegocie. Pague aos poucos. Mas pague, dê uma satisfação. E principalmente se for irmão de igreja. E principalmente se for obreiro. Isso mancha seu ministério. Parente também. Parente também. Fulano ali, ó. Fulano ali, ó. Irmão, tem gente que prefere dever para agiota do que dever para parente. Então, cuidado, irmão. Cuidado com essas coisas. Seja honesto. E honestidade não só em pagar dívida, mas também de como você recebe o seu dinheiro. Deus não vai te prosperar sendo corrupto. Deus não vai te prosperar dando jeitinho, desviando as coisas, passando o patrão para trás. Deus não vai te abençoar você querendo fazer coisas que não pode. Enrolando as pessoas, sendo ser ligeiro. Eu sei que o carro está lá quebrado, eu vou lá e passo para o outro depois sofre lá na frente. Seja correto. Seja correto. Seja honesto. Mano, estou vendendo um pouquinho mais barato porque o carro está com esse problema aqui. Por quê? Aí você vai lá, o abençoado compra, por quê? É o irmão fulano de tal que está me vendendo, eu confio nele. E o camarada é desonesto. Então, irmão, Deus está olhando essas coisas. Deus vai cobrar de quem cobrou o carro de forma inocente ou Deus vai cobrar de quem vendeu? De quem vendeu, Deus vai cobrar. E Deus cobra, irmão, Deus é justo. Feche as brechas. Feche. A Bíblia diz assim que o obreiro, isso serve para qualquer um, deve ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquele que não sofre repreensão. Aquele que ninguém pode falar de você. Pode até te caluniar. Esse dia atrás surgiu uma situação em que me acusaram de um negócio. Eu falei, o quê? Uma coisa boa, você está na razão, né? Peguei o telefone e falei, que fulano, isso. Não, veja bem, porque não é bem assim. Mas é isso que você fala. Então, irmão, não deixa. Não deixe em nome de Jesus. Se você está correto na situação, ou se errou em algum nisso aqui, eu falhei, mas foi até aqui. Isso aqui não. Seja transparente. Seja transparente. Eu tenho uma coisa comigo, irmão, que eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Tem hora que é defeito e hora que é qualidade. O que eu tenho que te falar, eu vou te falar. Porque eu sou muito transparente. Um dia eu cheguei para a irmã e falei, é assim. Ela ficou com uma raiva de mim, mas eu falei tudo que tinha que falar. Um mês depois chegaram nele, você não sabe. Seu amigo lá, fulano, falou isso. Sério? Pois é. Ele falou tudo para mim. Falou para você e teve coragem? Teve. Porque ele é sincero. Obviamente, irmão, ninguém está falando para você matar alguém com as palavras. Sinceridade não é permissão para você pisar nos outros. Não é esse o ponto. Mas é você tratar as questões. Olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, isso aqui está no caminho certo, isso aqui está no caminho errado. Se gostar, bem. Se não gostar, vou fazer o quê? Vai ficar rimando com você que queria sua visão. Quem não entender vai sair fora do barco. É assim que funciona a vida. Não pegue emprestado, principalmente com agiota. Não caia no laço. Isso é um laço, irmão. Fuja da aparência do mal. Não é do mal. Fuja da aparência do mal. Por quê, pastor? Porque o mal é bom. Chegar alguém e falar, aqui, 5 mil. Não, quem quer 5 mil reais agora na conta? Mas quando você for pagar 50. Viva a vida que você pode, não a que deseja. Guarda essa frase na sua vida aí, no seu Facebook, onde você quiser. Viva a vida que você pode, não a que você deseja. Se você não pode viver, eu já contei aqui da história do irmão, que ele completou o aniversário de casamento e levou a velha dele para poder comer. E ele todo feliz.
Levou no restaurante. Aí chegamos nele lá em Ferraz, tinha uma congregação lá. Aí eu esqueci o nome do irmão agora. Ô irmão, você foi lá? Foi. Onde você levou ela? Rapaz, levei ela e meus 5 filhos. Foi todo mundo comer, no bom prato. Foi o dia mais feliz da vida dele. Ele, a esposa e os 5 filhos. E ele falou, irmão, gastei R$7. Pensa no almoço gostoso e a gente comemorando. Deixa eu te falar. Você acha que a esposa preocupou ou estava preocupada se era um bom prato? Ela olhou a atitude. Ela olhou a atitude. Ela olhou a atitude. Esse senhor teve um enchente lá em Ferraz, são muitos anos atrás, e ele perdeu tudo na casa dele, tudo. Morava numa casa num barraco, e ele perdeu tudo. A enchente subiu. Ele é deficiente, ele andava com mobilidade reduzida, andava com aquelas amuletos que chama, né? E aí tava dele. Lembra disso, Nilton? Lembra dele? E o rato subiu na calça dele e saiu aqui. Nós trabalhávamos junto com a missão. A gente trabalhava. A igreja do pastor Inocêncio, lá. Pastor Inocêncio, pastor, irmão. E a gente fazia muita missão lá. E a gente subiu o rio lá, não foi? E aí perdeu tudo, irmão. E eu tinha feito isso poucos dias antes. Deus honrou ele de uma tal forma, irmão, que ele ganhou a casa dele todinha nova. Com colchão novo, guarda-roupa novo, tudo foi, a gente conseguiu levantar lá. Foi uma benção, irmão. Foi uma benção. Mas eu não vou para os irmãos, não. No dia que aconteceu, eu até chorei, chorava olhando aquela situação lá, lamentável, mas Deus honrou ele. Então, não é a quantidade, é como você vive. Então, vive a vida que você pode, não a vida que você deseja. Construa a vida que você deseja. Trabalhe para você ter cada vez mais. Seja organizado, seja proativo, seja inteligente, dinâmico, crie situação para você crescer. Mas não viva uma vida que você não possa viver. Não dá. Porque senão depois você geme. Fuja do laço do diabo, fazendo dívidas que não pode pagar. Irmão, isso é um problema sério. Sério mesmo. Diz que houve uma vez, onde a gente morava, chegou lá uma missionária. E a missionária do manto do Canará, que isso, aquilo e tal. E aí a irmã levou ela, né? Gostou muito, sabe? Você tem que tomar muito cuidado. E aí levou a irmã e ela tinha uma loja, né? E aí essa missionária falou, benção, isso aquilo. A irmã falou, olha, eu senti Deus te abençoar, até aí tudo bem. Benção, posso comprar aqui, sabe? Você é linda, você é maravilhosa. E amor, e que aquilo, aquele tratamento todo. Não, compra, depois a senhora me acerta. Irmão, comprou quase R$5.000 de compra. Estou falando uma loja de vila. Não, querida, fica em paz. Estou fazendo a obra e depois eu vou mandando e nós vamos... Não, querida, vai pagando aí. Você é bênção, tal, isso, aquilo. Tá até hoje esperando a missionária voltar. E a irmã faliu. Isso é pior, né? Usar o nome dele. Ainda irmão, deixa eu te contar uma coisa, e se você está me assistindo, não cai da fé não, em nome de Jesus. Tem gente que é picareta pegar o nome de Deus. Então cuidado com essas coisas em nome de Jesus. Fuja do laço do diabo. Porque tem crente que a gente está no laço do diabo, que não é brincadeira. Tem gente que gosta dessas coisas. Abençoar quem ele conhece, não abençoa. Mas o camarada que chegou lá agora, ele nem sabe quem é, já quer fazer um monte de coisa. Cuidado. Vamos lá. Seja um abençoador. Em nome de Jesus. Terminou, Davi? Já 9h30? Então semana que vem eu termino essa parte aí para você que tinha acabado já. Então tem muitas coisas aí que nós vamos entrar na questão de batalhas espirituais específicas mesmo. Vou falar algumas atuações que o inferno atua nessa área, como ele atua, o que ele faz, e aí a gente encerra. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé. Tem alguma pergunta? Não? A pessoa... Pastor, irmãos, muitas das vezes as pessoas confundem riqueza com salvação. Às vezes você está bem profissionalmente e você está enricando e você acha que está sendo salvo igual disso, que está sendo salvo igual disso. Muitas pessoas se enganam muito, porque às vezes está subindo financeiramente, acha que Deus está aprovando. Nem sempre é assim, né? É triste o que eu vou falar, irmão, mas a maioria das pessoas que eu conheço
que prosperaram muito financeiramente falando, desviaram. É triste isso. Por quê? Porque Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja abençoado. Mas qual é o problema? Aquele domingo que você ia para louvar o Senhor, você quer viajar. O problema não é viajar no domingo. O problema é que todo domingo agora você quer viajar. Aquele dia que você tirava para poder estar no culto da semana para poder aprender, agora você quer ir para o restaurante. O problema não é ir para o restaurante, é todo dia. E aí você troca as coisas de Deus por outras atividades. E aí, irmão, você acaba substituindo Deus na sua vida. Então, cuidado. Tudo aquilo, termino dizendo, tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então, se a bênção te afastou de Deus, não é bênção. Amém? Vamos... Tem alguma pergunta dos irmãos? Tem? Na live tem alguma pergunta? Não? Pode encerrar? Em nome de Jesus, nos abençoe. Compartilhe aí, em nome de Jesus. Foi uma bênção ter ministrado para você essa aula. Queridos, nós vamos fazer uma oração. Eu canto corinho. Nós vamos abençoar a obra do Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. E eu creio que Deus vai te abençoar. Semana que vem eu vou entrar na batalhas espirituais e numa parte muito importante. Como a gente enxerga